conceito como uma resolução para o problema da aplicabilidade ética da linguagem. Ele é contemporâneo, morreu ano passado, em 2015, e a comunicação não violenta ela é aplicada em diversos conflitos no mundo inteiro, em diversos programas sociais. E no nosso departamento de filosofia, que eu acho que ele não é mais do departamento, mas ele tem uma ligação, é o professor Marcelo Pellizzoli. Ele trabalha com a comunicação não violenta, então vou fazer algumas citações dele aqui. Um link com filosofia da linguagem, ética aplicada. Tendo em vista que a comunicação é propriedade da linguagem e se efetiva nos campos de interação com o outro, é indispensável e indissociável enxergar a comunicação não violenta desenvolvida por Marshall, psicólogo inglês, com a aplicabilidade ética da linguagem. Não é à toa, no entanto, que a CNV, a sigla, serve de guia de resolução de conflitos em mais de 65 países no globo, também sendo aplicada no desenvolvimento de diversos sistemas sociais. A base da comunicação não violenta é a empatia, é o pressuposto. Ademais, seria um feito atípico discordar da importância da linguagem no que diz respeito à filosofia ou a qualquer investigação acerca da humanidade, quer seja sobre uma possível natureza humana, quer seja sobre a técnica, que no caso, para o autor, a linguagem ela é uma técnica, que ele chama de estratégia. Isto porque a linguagem traduz uma característica peculiar à nossa espécie, sendo esta, para muitos, exatamente o nosso diferencial diante do que nos circunda. Todavia, dentre todas as coisas, a linguagem não só permite, como constitui o fato de sermos um politicon, isto é, animais políticos. Acerca da nossa atuação no mundo, em Heidegger, por exemplo, a noção de ser no mundo constitui-se em 3 partes: o ser, o mundo e o em. E a nossa primeira relação com o mundo é efetivada não através de alguma forma de conhecimento, mas através da instrumentalidade, ou seja, do manuseio às coisas que nos cercam, da ocupação. Em outras palavras, da forma que lidamos com o mundo em que nos circunda, em sua mais variada multiplicidade. Todavia, em Wittgenstein, a distinção entre dizer e mostrar se efetiva no âmbito discursivo, de maneira que proposições éticas são meras convenções comportamentais absurdas e desprovidas de sentido. Isto é, proposições acerca da ética, de maneira alguma, alcançam o que há de mais genuíno na ética, dado o fato resultado de que o fundamental da ética só é possível através da demonstração. Para o Wittgenstein das investigações filosóficas, o significado de uma palavra depende do uso em que acarreta em um jogo de linguagem. Isto é, o significado como dependente de seu uso propriamente dito perde a concepção tradicional da linguagem do significado como um termo dado por um objeto ou ainda do significado como uma entidade mental que acompanha a expressão linguística. No entanto, para Wittgenstein, o único aspecto realmente relevante para a constituição de seu significado é o que o falante ou o ouvinte faz com o mesmo. Isto é, o significado restringe-se a seu uso. Assim sendo, a linguagem só vem até a efetividade na comunicação. Nas palavras do mesmo, a linguagem é, antes de tudo, uma prática pública. Ou seja, uma linguagem destinada somente ao meu plano mental sequer chega a ser uma linguagem. Ela sempre tem esse caráter da interação com o outro. Segue-se disso, para além de questões epistêmicas ou que são ontológicas acerca da linguagem humana, há em sua genuína prática um debate essencial, sua aplicabilidade ética na comunicação entre nós mesmos e por nós mesmos. Como bem expõe Marcelo Pellizzoli em seu artigo Introdução à Comunicação Não Violenta. Comunicar-se é nada menos que o ápice do fato da vida estabelecer-se como relação. Somos seres num mundo vital, sistêmico, onde os indivíduos encontram sentido apenas em relação, relacionados desde seu corpo e alma, a ponto de não se poder identificar um indivíduo de modo isolado, a não ser por uma operação artificial. Tal como nosso corpo é entendido como organismo, conjunto de membros, órgãos, tecidos, células, moléculas e energia, tal como construímos identidade apenas desde sempre como família, parentalidade, sociabilidade e cultura, assim mostra-se o todo da comunicação em nossa vida. Comunicação é o fato de exercer a vida sistêmica e, tal como a linguagem, constitui o que somos a cada momento, a nossa história, as narrativas, memórias, feitos, sonhos, ideais, textos, discursos, enfim, signos. Parece-me então que Rosenberg,
ao fundar a CNV, trouxe uma importante contribuição ao debate que circunda não só a linguagem, como também a ética aplicada, tal como a subjetividade humana e suas propriedades. A princípio, o conjunto de ideias que formam a CNV tem como base a noção de que a vida se expressa através de valores, ou também dito como necessidades ou princípios. Valores estes que jamais são ou não são, de forma mecânica, mas, ao contrário, vêm a ser. Isto é, valores que estão sempre em processo de construção ou ainda de desconstrução. Dito assim, sempre que valores são impostos através de juízos de valor, isto é, algo é ou não é isto ou aquilo, estou a taxar, limitar e ponderar sobre o outro, algo que usualmente, na verdade, trata-se de mim mesmo. Segundo Marshall, a linguagem a qual estamos habituados, denominada por ele de linguagem chacal, é uma linguagem desenvolvida a fim de uma naturalização da violência. Uma linguagem que traduz a violência como algo não só acessível, como também agradável, havendo uma série de motivos políticos e teológicos que justificam a predominância da linguagem chacal entre nós. Todavia, dentre os exercícios da aplicabilidade de uma linguagem não violenta, está a distinção entre observações e juízos de valor, sentimentos e opiniões, necessidades e estratégias, pedidos e exigências ou ameaças. Marshall cita um filósofo hinduísta: observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana. O autor aponta que a noção segundo a qual o homem é inatamente mau resulta em uma linguagem punitiva, controladora e dominadora. Isto é, as noções de bem e mal, certo e errado, adequado ou inadequado, normal ou anormal, etc., quando enraizadas culturalmente em nossa linguagem, são o pivô para uma linguagem agressiva. Isso porque essas noções implicam em ações punitivas ou recompensadoras. E desconsidera o contrário do elemento-chave para a CNV, a empatia, diz Marshall. O que almeja minha vida é a compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Ademais, Rosenberg afirma que esse desejo de punir e o uso de medidas punitivas existe somente nas culturas que têm visões moralistas do mundo, que usam as categorias de bom e mal. Ele diz que os antropólogos descrevem culturas em muitas partes do mundo em que a ideia de que alguém é mau não faz nenhum sentido, e tais culturas tendem a ser pacíficas. Se em Heidegger não há possibilidade de criar-se disposições afetivas, mas somente despertá-las ou adormecê-las, na CNV, essa noção ganha um tom crítico de responsabilidade, isto é, assumir responsabilidade sobre nossos próprios sentimentos, admitindo que situações externas apenas agem como gatilhos, é fundamental para a resolução de problemas de maneira eficiente. Ademais, dentre outros efeitos, um dos malefícios da linguagem chacal consiste em isentar nossa responsabilidade sobre o que sentimos ou sobre como agimos através de uma linguagem agressiva. Isto é, se explicito a ti que és um idiota porque não lavaste o prato, quero dizer, não que és estúpido por não lavar os pratos, mas que eu nutri expectativas para tal e, portanto, me frustrei com isso. Em suma, e não somente em tese, mas também em prática, a CNV tem um resultado absolutamente mais positivo que uma comunicação violenta, esta qual dificilmente causa reflexão e compreensividade, mas, ao contrário, traz à tona sentimentos negativos como raiva, frustração e nenhum estímulo para a mudança. Para Rosenberg, no entanto, praticar uma comunicação violenta com o outro constitui o resultado de uma falha de comunicação acerca dos afetos provindos sempre internamente. Ele diz: as pessoas que parecem monstros são apenas seres humanos cuja linguagem e comportamento, às vezes, nos impedem de perceber sua natureza humana. Tal como em determinadas vertentes da ética do cuidado, ao se tratar da absorção, do conceito de absorção, isto é, a capacidade de absorver o outro, para Marshall, a única maneira de manter uma forma de comunicação genuína é interrompendo o fluxo de nossos pensamentos usuais, a fim de uma escuta presencial e total, se é que é possível. Em última análise, ainda sobre a ética do cuidado, e levando em conta que o que possibilita a existência da humanidade é o cuidado, e diga-se de passagem, de maneira intensiva, visto que o ser humano e seu filhote é o mais dependente entre todos, o que faz com que cotidianamente, durante a nossa formação como humanos, percamos o contato com o olhar sobre as necessidades do outro. Marshall atenta que a linguagem chacal predomina em nossa maneira de se comunicar como resultado de fins políticos, isto é, de fins de dominação. Isto porque afastar o homem de sua natureza compassiva é naturalizar a violência, inclusive a qual ele mesmo vai estar submetido. Não obstante, Foucault já alertava sobre o caráter vigente de dominação que antecedem e possibilitam os valores de normatividade, adequação ou inadequação, levando-nos
Há sentimentos de culpa e orgulho e nos deixamos passíveis de punição ou recompensa. Portanto, tal como não é possível dissociar a linguagem da comunicação, a comunicação da subjetividade, a subjetividade da cultura, a cultura da ética, etc., é necessário uma severa análise sobre a maneira como nos comunicamos uns com os outros, sobre a maneira em que a vida se expressa através de nossos valores e sobre como expressamos nossos valores através de nossas estratégias. A estratégia é um sinônimo de comunicação para ele também. Isto é, através de nossa comunicação. Pellizoli mais uma vez diz: pois, quando olhamos a fundo os caminhos, métodos ou concepções em torno das relações e conflitos, o que a CNV traz, nos vemos a refletir sobre quem somos e o que buscamos. Quem somos não é uma essência metafísica, racional, ideal e pronta, ou um falso ego idealizado, mas como nos relacionamos, como nos afetamos e atingimos outrem, bem como nosso ambiente vivo. Ou, como diria Roberto Gomes, na Crítica da Razão Tupiniquim, antes de ser, estou. Um espaço, um contexto, um tempo, enfim. Se, no entanto, a vida se expressa através de valores, e valores se expressam através da comunicação, viver em conformidade com os valores é viver em conformidade com as reais necessidades de si e do outro, em um estado de empatia, o qual necessita de um profundo desnude de concepções prévias e limitantes. Nas palavras de Marshall, estar em conformidade com a expressão dos valores é viver a vida em seu sentido mais profundo.